Amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando os livros de Reis, primeira e segunda Reis. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos falando do reino dividido, que vai de 1 Reis 12, 1 até 2 Reis 10, 36. Dentro deste contexto, nós vamos ver a divisão do reino propriamente dito, que pega os primeiros dois capítulos desta parte, 12, 1 até 14, 20. Bom, o reino foi dividido. E por que o reino foi dividido? Nós vamos encontrar aqui, a palavra de Deus nos dá algumas noções, algumas razões pelas quais o reino foi dividido. Talvez a parte econômica tenha sido importante, talvez a parte política tenha sido importante, mas nos parece que a parte religiosa e espiritual foi a mais importante. Pois muito bem, em relação às causas econômicas e políticas, nós podemos citar, em primeiro lugar, as pesadas taxas que o rei Salomão aplicava para as tribos do norte. Lembrem-se, nós já havíamos visto que Salomão taxava apenas as tribos do norte. Judá não era taxada. Judá estava livre de toda aquela taxação, de toda aquela carga tributária. E para que isso? Para sustentar o seu estilo de vida. Pois muito bem, então esta foi uma das razões econômicas para a divisão do reino. A questão política foi que o Senhor levantava no cenário internacional, agora levantava um adversário. Saul teve as suas disputas com algumas tribos, principalmente as filisteias. Davi conseguiu resolver todo esse problema, expulsando e contendo mais ou menos 7, dizem 8, dos povos que existiam ali, dando tranquilidade ao reino. Salomão também teve as suas disputas, mas sempre em menor número. Entretanto, daqui para frente, agora haveria mais adversários. Haddad, nós temos aqui o deus das tempestades. Inclusive, alguns reis, alguns governantes da Síria, etc., eles vão ter também esse nome. Mas aqui nós estamos falando de que Haddad, o deus cananita, era o deus Baal das tempestades, que também era conhecido como o deus Haddad. Ele era usado também para nominar alguns reis, tanto da Síria quanto da Síria. E aqui nós temos Rezon também de Damasco. Zobá era uma região do sul de Hamat e ele estava sendo dominado agora por Rezon, lá em Damasco. Rezon é um título real, é um título de rei. Então não é o nome de uma pessoa, mas é a posição real. Então nós temos aqui deuses sendo chamados para investir contra o povo de Deus, chamado por quem? Pelo próprio Deus. Por quê? Que deuses estavam sendo chamados. Na verdade, os deuses não estavam sendo chamados. Quem estava sendo chamado eram os povos, mas eles iam em nome do seu Deus, que era Baal, que era Haddad. Jeroboão foi também uma causa bastante importante. Jeroboão, a gente já viu e vai ver de novo, ele era uma pessoa bastante importante. Ele era filho de Nebade e ele era um trabalhador muito capaz. Ele era chefe dos trabalhadores, dos servos braçais, tá? E ele tinha bastante vigor.
Quando ele se indispôs, quando ele pediu para que Salomão diminuísse o trabalho, diminuísse os impostos, Salomão ficou contra ele e o perseguiu e ele fugiu para o Egito. Então, ele foi o primeiro que se rebelou contra a política tributária de Salomão. E depois ele acaba se rebelando também contra a política tributária de Roboão, que substituiu o rei Salomão, era o filho de Salomão. Então, Jeroboão era um líder das tribos do norte, até porque ele recebe uma profecia de um profeta de nome Aia, que corta seu traje, a sua roupa, a sua vestimenta em 10 partes, em 12 partes, e entrega 10 para Jeroboão, significando dizer que ele seria rei de 10 tribos, enquanto o descendente de Salomão seria rei sobre 2 tribos. Quais tribos? Judá, que já estava ligado a Simeão, e Benjamim, que era uma pequena tribo, né? A tribo mais importante do sul era efetivamente Judá. Mas mais importante do que as causas políticas e as causas tributárias, econômicas, eram as causas espirituais. Deus não se agradava daquilo que estava acontecendo no reino de Israel. E, portanto, ele vai agora relevar isso tudo para a sua decisão. E a sua decisão está fundamentada em que argumentos? Primeiro, haviam casamentos mistos, a começar por Salomão. Salomão tinha feito muitos casamentos mistos e isto dava ao povo também uma forma de fazer esse tipo de desvio do que a regra mandava. Então, Salomão tinha casamentos com moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, eteias, inclusive a filha de Faraó, portanto, egípcias também. Nós vimos na história que Salomão tinha 700 esposas, eram esposas políticas, mas que traziam junto de si o seu sincretismo, os seus deuses, que estavam influenciando muito veladamente o próprio rei, que era sábio, mas não se percebeu desta armadilha importante. Além das 700 esposas, ele tinha também 300 concubinas, ou seja, ele tinha um enorme harém, o que a regra proibia. Ela não proibia que tivesse mais de uma esposa, não era proibido a poligamia, isto é, o casamento com mais de uma esposa, não era proibido naquela época, mas era proibido um número tão grande de esposas. Ele foi um dos que teve mais esposas e concubinas. Lembre-se que concubina aqui quer significar uma esposa de segunda linha, seria, portanto, uma esposa secundária. Né? Aqui, naquela época, ter um harém, e conforme o harém fosse numeroso, significava mais poder, mais rico o homem. Então, quanto maior o seu harém, mais poderoso ele era, mais poderoso e rico ele era. Né? Ele, portanto, vivia numa luxúria e numa ostentação, com excesso de dinheiro, fama, poder e sexo. Tá? Havia, portanto, junto com este casamento, uma união de deuses e deusas que eram adicionadas ao credo, à crença, né, junto com Deus. Então, forma-se o que a gente chama de fé sincretista. O que é uma fé sincretista? Quando eu reúno várias religiões, vários cultos, como se fosse um só. E isto ofende, insulta a Deus, o Deus Todo-Poderoso, porque ele é único e ele não divide a sua honra, a sua glória
com ninguém. Mas aqui havia adoração de Astarote, a deusa do sexo, da fertilidade, das orgias sexuais, Milcom, Camós. Estes deuses, por exemplo, eram os deuses que requeriam um holocausto de crianças, de pessoas, um sacrifício, queima de crianças. E isto Salomão fez. Ele construiu lugares de adoração para todos estes deuses, junto com o culto a Yahvé. Então, haviam santuários, bosques, lugares altos, no Monte das Oliveiras, inclusive, portanto, deuses amonitas, moabitas, ou, em outras palavras, né, cananitas. Então, todos esses deuses macularam, feriram, né, a verdadeira adoração em Deus. Deus aparece para Salomão 3 vezes. Na primeira vez em que Deus aparece, foi quando o próprio Salomão lhe pede sabedoria. A segunda vez é quando ele dedica o templo e que Deus avisa que, se houver desvio, o povo tem que voltar ao caminho correto, porque senão ele vai fazer destruição, ele vai fazer toda essa ruptura que nós vamos ver na sequência. E uma terceira vez, quando ele recebe uma profecia de julgamento, uma profecia de condenação de Salomão. Então existem aqui 3 vezes em que o próprio Salomão escuta do Senhor tudo aquilo que ele precisa fazer e as consequências daquilo que ele não precisa fazer. A condenação aqui era, na verdade, o rasgar do reino, o dividir do reino, que vai acontecer com o seu filho Roboão. Salomão sabe disso. Ele sabe que o seu filho terá apenas parte do reino, ele não terá o reino todo. E que haveria guerra, ou seja, Deus traria condenação, porque Salomão não, apesar da sabedoria, não conseguiu manter-se no caminho correto. Então aqui ele vai dizer que uma lâmpada ainda seria mantida, não por causa de Salomão, mas por causa de Davi. A lâmpada aqui era um símbolo de vida contínua, um símbolo da linhagem. Então haveria linhagem de Salomão. Por quê? Por amor a Davi. Então, na verdade, a linhagem aqui não é de Salomão, a linhagem aqui é de Davi. Passa por Salomão, mas a sucessão iria no sentido de que lá na frente Deus iria trazer desta linhagem de Davi um Messias, um Salvador, que é o que vai acontecer na pessoa de Jesus Cristo. No tempo de Salomão já houve guerra. Lembra que nós falamos de Hadad? Hadad aqui era um rei de Edom. O nome dele apesar de ser o nome de um deus também, alguns se chamavam de Hadad. Hadad era de Edom. Davi havia dominado o povo de Edom, destruído os edomitas, né? Só que ele teve uma sobrevida, ele se abrigou, ele foge para o Egito, ele casa com uma cunhada do faraó Sisaque, o faraó desta época era Sisaque, ele foge para lá, e aí, quando ele se fortalece um pouco, ele monta um ataque contra Salomão. Veja que o faraó não aprova esse ataque. Por que o faraó não aprova esse ataque? Porque a sua filha está casada com Salomão. Então, para ele achou que, inclusive, esta atitude de Hadad foi uma atitude meio traiçoeira, porque ele se esconde lá e aí, a hora que ele está fortalecido, ele vai contra um posicionamento de Sisaque. E Sisaque faz questão de dizer para Salomão, olha,
o Haddad, na época, o acolhi, tudo bem, ele está casado com uma parente minha, só que tem o seguinte, eu não tenho nada a ver com isso. Esta guerra não foi da minha vontade. Eu estou contra, inclusive eu falei para ele que eu sou contra. E Haddad apenas faz isso e faz a guerra contra Salomão. Uma outra pessoa que também tinha ódio de Davi, ele acaba por fazer guerra contra o seu filho, né, Salomão, que foi Rezon. Rezon era de Damasco, na Síria, e ele faz guerra também. Como que ele faz guerra? Ele se junta com Haddad e eles vão para uma cidade chamada Zobá, no sul de Damasco, e fazem guerra contra Salomão. Pois muito bem, tudo isso não tira o reino de Salomão, mas dificulta, tira a paz de Salomão no final da sua vida, quando ele se desvia. Por quê? Porque o desvio tem como consequência a falta de paz, a guerra, a ruptura no reino. Salomão morre mais ou menos em 930 a.C., e ele tinha mais ou menos 60 anos de idade. Como nós sabemos que ele entrou no reinado aos 20 anos, por aí, ele era bem novinho, né? Ele reina então por uns 40 anos. É interessante que nós vejamos o seguinte aqui: o sucesso aos olhos de Deus não é automático. Ah, eu tenho sabedoria, eu tenho reino, eu tenho paz, então eu tenho sucesso. Não. O sucesso aos olhos de Deus, o que é sucesso para Deus? Sucesso para Deus é a aplicação dos dons que nos são concedidos. É quando nós fazemos o que nós temos que fazer em honra e em glória a Deus e ao seu reino. E isso não aconteceu com Salomão. Ele perdeu a paz no final do seu mandado e ele acabou tendo, né, na sequência, o seu filho teve uma ruptura do reino. Roboão lhe sucede. Quem é Roboão? Filho de Salomão, e ele vai assumir o reinado assim que Salomão morre, mais ou menos com uns 41 anos de idade. E ele já pretende ter a aprovação das tribos do norte. Ele já está sabendo alguma coisa, então ele vai para Siquém. Siquém era um centro religioso. Siquém está ligado aos nomes de Abraão, porque foi ali que Abraão, em Siquém, foi ali que Abraão fez as adorações para Yahvé. Foi ali que Jacó ergueu um altar para Deus. Foi ali que José foi sepultado. Portanto, Siquém era um centro espiritual, um centro nacional bastante importante. Então ele reúne todas as tribos e ele vai para Siquém para tomar posse, para tomar o governo, né, uma vez que seu pai é morto. Entretanto, o povo vem falar com ele, inclusive Jeroboão. Jeroboão tinha fugido, nós já vimos isso. Jeroboão foi perseguido por Salomão e ele se refugia no Egito. Quando Salomão morre, Jeroboão é chamado e ele volta, e ele é um dos líderes das tribos do norte. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo justiça. Eles estão pedindo para que Roboão diminua a taxação, porque Salomão tinha sobretaxado e só a tribo do norte. Ele tinha pedido para diminuir o trabalho forçado e tinha pedido para diminuir ou para alterar as regras de alistamento militar. Então, é isso que ele pede. O que acontece é que ele vai até os sábios, os anciãos, que tinham estado com Salomão, no governo de Salomão, e pede a opinião deles. Os sábios dizem: seja bondoso agora, sirva o teu povo, seja bondoso e assim você ganha o teu povo.
E aí ele pede também para os jovens, os amigos dele, aqueles que cresceram com ele e que não viveram tudo isso que os anciãos tinham vivido e que a sabedoria deles. E os jovens disse: não, não faça isso. Se Salomão foi ruim, seja pior. Seja pior, mostre quem é que manda. E então ele disse, em vez de dizer palavras favoráveis e boas, conforme os anciãos tinham dito, ele diz palavras ruins. Ele diz o seguinte: se meu pai te açoitou com açoite, eu vou te açoitar com escorpiões. O que é escorpião? Escorpião é um açoite que tem pregos aqui, olha, na ponta e pelo chicote, ele tem pregos. Então, quando se bate com o escorpião, quando se bate com este açoite, estes pregos, eles laceram a pele, eles abrem rasgos na pele. Então, fazer isto, tá, era punir ainda mais. Mas por que Roboão se entrega a esse tipo de maldade? Porque era o propósito de Deus, era o julgamento, conforme o profeta Aia tinha dito. O reino seria rasgado, o reino seria dividido. Então Roboão tinha que ter uma parte disso. E, efetivamente, ele foi um dos culpados. Quando eles ouvem, as tribos do norte ouvem isso, eles dizem: não, eu não quero saber absolutamente nada com a tribo de Judá. Então eu rejeito toda e qualquer tipo de relação. Cada um vai para a sua tenda, quer dizer, cada um vai para a sua casa. O reino do norte vai para a sua casa, o reino do sul vai para a sua casa. Fiquem vocês com Judá, que nós ficamos com as 10 tribos. Roboão manda Adorão, um dos seus oficiais, encarregado agora do trabalho forçado, do tributo, manda conversar com eles, manda, dizem alguns, cobrar o tributo. Tá? Ele não aceita a palavra de divisão, de secção do reino. E esse Adorão, ele é apedrejado, ele é rechaçado, ele é apedrejado. Pois muito bem, quando ele chega em Jerusalém, ele levanta um exército, uns quase 200 mil soldados, 180 mil soldados, para fazer guerra contra Israel, para não deixar o reino se dividir. Nisto vem um profeta, o profeta Semaías, é levantado exatamente para dizer ao rei Roboão que não faça isso, porque a divisão veio por parte de Deus. O profeta não está dando suporte ao novo rei, ele não está dando razão a Jeroboão, ele está assegurando que a palavra de Deus seja ouvida e seja obedecida. Ou seja, foi Deus quem dividiu o reino. A divisão, então, do reino ficou da seguinte maneira: fica para o sul, na tribo de Judá e Benjamim, fica Roboão como rei. E a tribo do norte, Jeroboão, assume o reinado. Ele reedifica Siquém, Siquém está aqui, Samaria está aqui, ó. Siquém está aqui, ele reedifica Siquém e Siquém passa a ser a primeira capital do Reino do Norte. Ele também anexa Peniel, ou Peniel está aqui, do outro lado do Jordão, na região de Gileade, e também Tirza, que fica mais ou menos aqui. Se você, amado, olhar aqui, Jerusalém está aqui embaixo. Este é o Reino do Norte. Ele também, para evitar que o povo vá até Jerusalém fazer
a sua adoração, o seu louvor para Deus, o que ele faz? Aqui em Betel, nessa região aqui, ele coloca um bezerro de ouro, ele manda fazer um bezerro de ouro e ele coloca sacerdotes aqui em Betel e um outro em Dan, para que o povo não se locomova. Então, aqui ó, em Dan, perto do Monte Hermon, aqui em cima, tá? Lá perto de Tiro, na Fenícia, Dan, aqui da tribo de Dan, e aqui uma outra quase vizinha de Jerusalém, Betel, que está aqui a 19 quilômetros de Jerusalém. Então, ele faz dois centros de adoração idólatra. Isto vai fazer com que o reino do norte já comece errado, já comece desvirtuado, e por essa razão todo o reino do norte fica manchado com esta idolatria. Né? Os pecados de Jeroboão, então, foram, primeiro, esta cisão, esta quebra, né, da unidade do povo. A criação de ídolos em lugar de Deus, tá? Os bezerros de ouro, a intensificação da função dos santuários, das práticas abomináveis. Eles negligenciaram diretamente as promessas de Deus, principalmente a promessa que ele tinha feito para Jeroboão, porque a promessa, Aías disse que o reino seria dividido e que Deus daria 10 tribos para Jeroboão, contanto que, portanto, era uma promessa condicional. Ele negligenciou isso. Ele desviou o culto devido ao Senhor lá em Jerusalém, onde havia um local de adoração. Ele próprio se torna sacerdote, que é um desvio à lei também, e ele, como não tem levitas, porque os levitas estão lá em Jerusalém, ele introduz sacerdotes que não são levitas. Ele reorganiza festas que deveriam ser festejadas em adoração ao Senhor em Jerusalém, ele refaz essas festas em datas diferentes, em calendário diferente, para que o povo não fosse a Jerusalém e esvaziasse o seu governo, ou seja, por ganância mesmo. Em outras palavras, tudo aquilo que Deus prometeu para ele, em consequência da sua obediência, estava sendo posta em xeque. Jeroboão, desde o início, desdisse, desfez, negligenciou, zombou das promessas de Deus. Amém, amados? Bons estudos.